que você vê quando você olha no espelho? Pergunta para quem está do seu lado: o que você vê quando você olha no espelho? Pergunta para essa pessoa: o que você vê quando você olha no espelho? O que você é capaz de falar para essa pessoa que você vê no espelho? O que você é capaz de falar para essa pessoa? Quantas vezes a gente já olhou para o espelho e talvez a gente imaginou, colocou no nosso coração que a gente não estava vendo algo tão agradável assim, né? Às vezes as pessoas olham para o espelho e não se agradam do cabelo, não se agradam do corpo, ou não se agradam da falta do cabelo, né? Não se agradam de algumas coisas, mas a imagem que nós vemos no espelho e a imagem que nós reconhecemos que nós vemos no espelho falam muito a nosso respeito, dizem muito a respeito de nós. Abra sua Bíblia comigo, lá no comecinho da Bíblia, em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Deus havia mandado alguns dos príncipes da nação, das 12 tribos, um príncipe de cada uma das 12 tribos, então 12 homens, espiarem uma terra que eles deveriam alcançar. Tira da tela para mim, só coloca quando eu falar. Que eles deveriam espiar, para que eles pudessem conquistar. Deus mandou eles irem até lá. E aconteceu que 2 desses homens, eles viram algo bom e viram uma possibilidade, e outros 10 viram uma impossibilidade. Lá no versículo 30, a partir do versículo 30, acompanhe comigo. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esta noite, podemos ouvir da tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco, que nós possamos, meu Deus, enxergar aquilo que o Senhor vê em nós, que os nossos olhos, ó Pai, sejam as lâmpadas daquilo que o Senhor quer revelar às nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Diga amém, igreja. Amém. Assente-se no seu lugar. Deus havia falado para aquele povo: olha, vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel. Foram os espias lá olhar aquela terra, esses 12 homens. Entre esses 12 homens estavam 2 homens, 2 jovens, Josué e Calebe. Josué e Calebe estavam ali. Eles eram representantes de suas tribos, assim como os outros 10. E eles trouxeram de lá, como exemplo de uma boa terra que Deus havia dado, um cacho de uva que só poderia ser carregado por 2 pessoas, de tão grande que era. Então demonstrava o quão boa aquela terra que Deus havia dado a eles, havia prometido a eles, o quão boa aquela terra era. Mas mesmo eles vendo a fartura, mesmo eles vendo tudo de bom que tinha naquela terra, os outros 10, eles inflamaram todo o povo de Deus, dizendo que realmente era uma terra boa, legal, mas os homens que viviam ali eram homens maus, que matavam os seus próprios homens. Então Calebe, que estava com Josué, ele fala: olha,
a terra é boa. Nós somos capazes de conquistar essa terra. Deus já prometeu ela a nós. Se nós formos lá, nós vamos conquistar essa terra. Deus certamente nos dará nas nossas mãos. Caleb não estava olhando para os homens que ali tinham. Caleb não estava olhando para os guerreiros que ali haviam. Caleb estava de olho naquilo que Deus havia falado. Caleb estava atento à promessa de Deus. Para a família dele, para a tribo dele, para o povo dele. Caleb estava atento a isso, Josué também. Mas, então ele fala, olha, vamos avante, Deus vai nos dar certamente, nós somos capazes de conquistar. Fala para quem está do seu lado, fala assim, nós somos capazes de conquistar. Nós somos capazes. Deus já nos prometeu, Deus já nos entregou, então agora é só a gente ir e fazer a nossa parte. Mas só que aqueles 10 tomaram a palavra e disseram, olha, realmente é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, tem tudo de bom, tudo do melhor, mas só que os homens que estão lá são grandes, são guerreiros, e eles dizem o seguinte, a terra pela qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Será que eles viram alguém sendo devorado naquele lugar? Mas eles estavam querendo impedir que o povo fosse para lá, porque eles estavam com medo de avançar. E o medo, irmãos, é o contrário da fé. Existe o temor, que é um medo também, mas o temor, ele é para colocar Deus no lugar dele e a gente no nosso lugar. Para nós reconhecermos a grandeza de Deus, então, nós temos medo de Deus, mas esse medo não nos afasta do Senhor, faz com que nós tenhamos respeito a Ele, é o temor. Existe o medo, que é a prudência, que nos permite avançarmos até um determinado limite em que nós não seremos danificados, nós não teremos sofrimento, então nós vamos até um determinado limite, porque a gente sabe que ali, a partir dali, o risco é grande, o risco é maior. Mas existe um medo, que é desse medo que eu estou falando, que é o medo que te bloqueia, é o medo que impede, é o medo que trava, que cria uma barreira na frente das pessoas, e não permite com que elas avancem. Então elas veem problemas até onde não tem problema, elas veem dificuldade até onde não tem, elas veem impedimento até onde não tem nada na frente. Tudo é difícil. Você já viu pessoa que para elas é tudo difícil? Ah, mas é difícil ir na igreja, né? Ah, mas é difícil acordar segunda-feira de manhã para ir para o trabalho. Ah, mas é difícil estudar. Ah, mas é difícil isso, mas é difícil aquilo. As pessoas colocam problemas na frente. Esses homens, eles colocaram um argumento que não existia. Se era uma terra que manava leite e mel, que tinha coisas boas, então como que eles viram uma terra que matava, que consumia, que devorava os seus moradores? Impossível eles terem visto algo do tipo. Mas aí eles olharam para os guerreiros de lá. Mas quando você olha para um exército, irmão, você não espera de um exército pessoas que não são capazes de lutar. Quando você olha para um exército, você espera ver naquele exército pessoas que estão ali debaixo de uma ordem, organizadas, que estão servindo a um líder, que estão caminhando, marchando. Não é assim? A gente não espera ver um exército que o pessoal está lá de chinelo e bermuda e camiseta regata. Não. Quando a gente pensa no exército, a gente pensa em pessoas capacitadas para a guerra, para a batalha, para a luta. São pessoas que estão ali uniformizadas, organizadas, com arma na mão. É isso que a gente pensa de um exército. Mas eles olharam para aquele exército e eles tiveram medo. E o medo foi o medo que bloqueia. Então eles começaram a aumentar as coisas. E o medo, irmãos, ele cria monstros na nossa cabeça. O medo, ele coloca dificuldades na nossa frente. O medo, ele cria barreiras que não existem. E eles falam, no texto deles, eles dizem assim, olha só, também vimos ali gigantes. Eles estavam vendo os soldados do exército, os gigantes que eles estavam declarando. Vimos gigantes ali, olha só. E éramos
E aqui está uma grande chave. Éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E também, assim, éramos aos olhos deles. Eles estavam se enxergando diante daquele povo, diante daquele exército, como gafanhotos. Como alguém muito mirradinho, pequeno. E eles estavam declarando que aqueles homens também viam eles como gafanhotos. Irmãos, eu não sei como você se vê, por isso que eu falei a respeito do espelho. Tem gente que olha para o espelho e fica feliz com o que vê. Tem gente que olha para o espelho e não quer nem olhar. Às vezes quer xingar o espelho, brigar com o espelho, mas o espelho não tem culpa. Não é verdade? Não tem culpa. Somos nós ali mesmo. Então, nós nos enxergamos de uma maneira. Mas a maneira que nós nos enxergamos, muitas vezes não é a maneira como nós somos enxergados. E eles declaram que eles se viam, eles se reconheciam naquela terra como gafanhotos, como pessoas incapazes, como simples insetos que poderiam ser pisados e mortos. Era assim que eles se enxergavam. E eles declaram que aos olhos daquele povo, aquele povo que estava lá em Canaã, olhavam para eles e viam eles como gafanhotos. Sabe aquela pessoa que ela tem dó de si mesma e ela acha que todo mundo tem dó dela? Já percebeu pessoas que são assim? Que elas se sentem incapazes, elas olham para si mesmas e elas não veem que elas têm um poder nas mãos, que elas têm uma capacidade, que elas conseguem se colocar de pé, que elas conseguem se reerguer. E elas acreditam que os outros olham para elas como coitados, como coitadas, como pessoas incapazes de se mexer, de fazer algo. E às vezes, irmãos, nós olhamos para outras pessoas e vemos grande capacidade. Vemos que a pessoa tem ali um potencial incrível. Que se ela aplicar um pouco daquele potencial que é enxergado, essas pessoas vão voar alto. Mas aí essas pessoas, elas não conseguem ver no espelho aquilo que é falado delas. Não conseguem enxergar em si mesmas um potencial, uma capacidade. Elas olham para si e falam assim: não, isso aí não tem nada a ver não. Os meus pais eram desse jeito, os meus avós eram desse jeito, os meus bisavós eram desse jeito, por que eu vou ser diferente? Por que a minha vida vai ser diferente? Por que não? E há pessoas que elas colocam uma determinação no coração, e elas veem assim: olha, meu bisavó era desse jeito, o meu avô era desse jeito, os meus pais eram desse jeito, mas a partir de mim vai ser diferente. O que acontece? O que acontece com essas pessoas? Que elas falam assim: a partir de mim vai ser uma nova história. A partir da minha vida, a minha família vai ser transformada. A partir de mim, tudo vai mudar. Já viu a história de pessoas que tiveram uma grande superação na vida? Pessoas hoje que a gente vê pela internet, por aí, mundo afora, grandes empresários, pessoas abastadas, que hoje nem ligam para dinheiro, porque o dinheiro entra na vida delas assim de uma forma absurda. E elas falam que vieram de uma família simples muitas vezes. A mãe era solteira, teve o filho sozinha, criou o filho sozinha, e ali cuidou daquela criança, e às vezes era uma faxineira, não diminuindo nenhuma profissão, é claro, mas para você entender que vem de uma vida muito simples, de batalha, de dedicação, de lutas, muitas vezes de falta de algo dentro de casa, e essas pessoas se tornam grandes homens e mulheres. Quem já viu esse tipo de história? Nós já vimos. Esses empreendedores grandes que nós conhecemos por aí, eles surgiram de famílias humildes, de famílias simples, de pessoas que não tinham nenhuma expectativa de uma mudança de vida, mas simplesmente, em algum momento,
Essas pessoas assumiram uma posição. Elas falaram: se Deus prometeu para mim, então eu vou receber. Fala comigo: se Deus me prometeu, então é meu. Se Deus prometeu, é meu. Mas só que eu não vou ficar esperando. Não vou ficar prostrado, sentado, esperando acontecer. Não, eu vou tomar as atitudes que eu preciso tomar. Eu vou dar os passos que eu preciso caminhar. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E Deus vai abrir as portas. Há pessoas que agem diferente. Às vezes ela não tem nem um espelho para olhar para o corpo inteiro. Tem um espelhinho pequenininho lá. E elas olham naquele espelho, elas declaram naquele espelho: você é vencedor. Você é um conquistador. Você é vitorioso. Você é um abençoado. Às vezes, irmãos, basta a gente compreender algumas coisas para a gente poder ter a nossa vida transformada. Caleb, depois que Moisés foi tomado pelo Senhor, Josué se tornou um grande líder daquela nação. E Caleb, aos seus 85 anos de idade, ele ainda não tinha conquistado todas as terras ali que Deus havia prometido ainda não tinham sido dadas ao seu povo. Mas Caleb fala para Josué, que também tinha mais ou menos a idade dele, fala: Josué, eu vou buscar as minhas terras. E Josué fala para ele: Caleb, nós estamos velho, Caleb, sossega, deixa os seus filhos, seus netos irem lá. Ele falou: não, Deus prometeu, foi para mim, então eu vou lá. 80 e poucos anos de idade, Caleb vai, ele batalha, uma guerra que ele tem que guerrear, ele conquista as terras, para a casa dele e para a família dele. Ele colocou no coração, 40 anos antes: se Deus me prometeu, é meu. E ele vai e ele conquista tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Caleb não parou, ele falou: vou continuar, foi Deus que me deu. O que Deus prometeu para você? E como você tem se enxergado? Como você tem se visto? Jesus um dia, ele chegou para os discípulos dele e perguntou: e aí, o que estão falando de mim por aí? Será que você teria coragem de fazer isso? Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 8, abra na sua Bíblia, Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 27, Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 27, achou na sua Bíblia aí? O que diz na palavra de Deus? Então, Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. Os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Só até aí. Jesus perguntou para eles: o que os outros estão dizendo que eu sou? O que as pessoas por aí estão dizendo a meu respeito? Será que a gente teria coragem de perguntar para alguém: o que será que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas falam a meu respeito? E eles disseram: uns estão falando que o Senhor é João Batista, que já tinha morrido. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, que ressuscitou. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que voltou para a face da terra. Estavam falando qualquer coisa lá, ninguém sabia quem ao certo era Jesus. Mas Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? Como vocês me enxergam? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente falou: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Salvador. Ele acertou. Ele sabia quem ele estava seguindo. Ele estava seguindo Cristo, o Salvador das nossas vidas. Estava seguindo a Jesus. Às vezes, irmãos, a gente não
não se enxerga como a gente deveria. E isso acontece, irmãos, quase na totalidade das vidas que existem por aí. A gente tem limitações de enxergar como nós realmente somos, e o que realmente nós somos, porque barreiras foram colocadas na nossa vida. Alguém disse um dia para nós: olha, você nasceu assim, seu pai nasceu assim, seu avô nasceu assim, então você vai ser assim, nada vai mudar na sua vida. Isso não é uma realidade para nós. A nossa vida, irmãos, não está pautada na história que nos antecedeu. A nossa vida não precisa seguir da maneira que os nossos pais viveram, os nossos avós viveram. Mas e se a vida dos nossos pais, dos nossos avós foi uma vida exemplar, boa? Opa, é algo que deve ser seguido. É algo que deve ser até melhorado. Mas e se não foi? Um dia, tinha um senhor trabalhando no seu trabalho, e ele trabalhava com pesquisas, então tinha muito material dele em todo lugar, e o filho dele foi para o trabalho com ele. O filho dele foi com ele no trabalho. E o pai, preocupado, porque era uma criança bastante ativa, tal, ele falou: eu vou dar uma atividade para essa criança aí, para ele ficar bastante ocupado, para eu ter bastante tempo aqui, para eu conseguir pensar, resolver as coisas, trabalhar. Quem trabalha em algumas empresas que tem lá o dia de levar as crianças, nesse dia de levar as crianças é mais tranquilo, porque você vai dar atenção para os filhos. Não é assim, irmãos? Talvez lá no seu trabalho tenha tido algum dia assim. Os pais vão trabalhar, mas a atenção ali, a empresa abre isso para que os filhos conheçam ali o trabalho dos pais, seja um dia um pouco mais calmo para aqueles que estão levando os filhos, porque eles sabem da atenção que demanda aos filhos. Mas aquele homem, perdão, ele não podia parar o trabalho dele, então ele falou assim: ó, o que eu vou fazer agora? Ele achou numa revista lá que ele tinha um mapa do mundo. Ele falou: vou recortar isso aqui, vou picar de tudo quanto é jeito, e vou dar um mapa para o meu filho montar de novo. Ele vai passar o dia inteiro nesse negócio aqui, e eu vou conseguir trabalhar. Ele recortou, torto, quadrado, de tudo quanto é jeito, misturou tudo lá, e deu para o filho uma folha, para ele ir colando os pedacinhos do mapa, para ele poder ter o mapa pronto. E falou: vou trabalhar agora. Passou uns minutos, pouquíssimo tempo, o filho dele: pai, terminei. Mas como que terminou? Que história é essa? Fiz um negócio difícil para ele. Como esse menino nunca viu um mapa na vida? Como é que ele montou rápido assim? E o pai foi lá olhar o mapa que o filho tinha montado. Ele falou: deve ter montado tudo errado, empilhado coisa. Meu Deus do céu, deve estar uma bagunça. Mas tudo bem. Foi olhar, o mapa estava perfeito montado. Ele falou: filho, como é que você foi capaz de montar esse mapa desse jeito, tão perfeito, tudo certinho e tão rápido? De onde você conhece o mapa? Ele falou: não, pai, quando o senhor estava recortando o mapa, eu vi que atrás tinha uma foto de um rosto de um homem. Então eu tentei montar o mapa e vi que era difícil, porque era tudo da mesma cor. Mas aí eu virei tudo de cabeça para baixo, e eu só precisei organizar, só precisei consertar o homem. Quando eu consertei o homem, o mapa estava pronto. Às vezes a gente acha que o problema está ao nosso redor, que o problema é o vizinho, que o problema é o trabalho, que o problema é o chefe, mas não são as outras coisas que precisam ser consertadas. O que precisa ser consertado é o homem. Somos nós mesmos. Se nós somos consertados, todo o resto vai bem. Se a nossa vida está nos eixos, tudo ao nosso redor vai bem. O vizinho fica maravilhoso, o trabalho, o chefe, nossa, o chefe da hora, entendeu? Os colegas, nossos colegas ficam tudo gente boa, porque a gente foi consertado. A gente sabe o nosso lugar, a nossa posição. A gente sabe quem nós somos. Então basta consertar o homem, que o resto vai consertado. Basta ajustar o homem, que o resto é ajustado. Basta nós sabermos quem nós somos, irmãos. Fala para quem está do seu lado: basta você saber quem você é. Fala para outra pessoa, diga assim: basta você saber quem você é.
Nós precisamos compreender o chamado da nossa vida. Compreender quem nós somos. Quando nós compreendemos quem nós somos, então nós vamos saber o que nós podemos fazer, o que nós podemos alcançar. Nós precisamos não ser conduzidos pelo que os outros acham que nós somos. Nós precisamos não ser conduzidos pelo que às vezes a gente acha que a gente está vendo no espelho, que talvez não seja algo bom. Mas nós precisamos ser conduzidos pela visão. Que visão? Tem alguém que olha para nós e vê ao nosso respeito algo bom, mesmo que nós mesmos não sejamos capazes de ver. Começa pelos nossos pais, né? Pode ser que a criança nasceu, que parece que bateu nela assim, quando ela nasceu, o pai olha e fala, é lindo, é uma criança linda. Aí a visita vai lá olhar, e o pai e a mãe falam assim, não é o filho de vocês é lindo. O pai e a mãe falam assim, nossa, meu filho é lindo, a visita fala, concorda, mas a beleza, ela está nos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o resto será bom. Então aquilo que nós vemos, nós precisamos enxergar algo bom, mesmo que muitas vezes para os outros não pareça ser tão bom assim, mas os nossos olhos precisam ser bons, para que todo o resto seja bom, irmãos. Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 7, nos diz algo importante. Nos diz a respeito de quem nós somos. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz assim: assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Nós não somos mais escravos, Deus nos reconhece como filhos. A palavra de Deus diz que todo aquele que recebe Ele como Senhor de sua vida, Deus o recebe como filho. Então, se nós reconhecemos a Deus como Senhor das nossas vidas, se nós andamos com Ele, Ele olha para nós e nos reconhece como filhos. E como filhos nós temos direitos, e com direitos Deus nos dá as promessas. E aí, Deus nos dá promessas de vida, promessas de bênçãos, promessas de paz, promessas de conquistas. Mas não é coisa que vai cair no nosso colo. Se a gente não se dedicar, se a gente não planejar, se a gente não for atrás, se a gente não fizer o que precisa ser feito, apesar de Deus planejar, apesar de Deus querer nos dar, não será nos dado, porque a gente não foi lá bater na porta, porque a gente não foi lá pedir, porque a palavra de Deus diz, bata, bata e a porta será aberta, clame, clame, você vai ter resposta, busque, busque e você vai encontrar. Já viu aqueles jovens que distribuem currículo pela internet? Eu já entreguei mais de 100 currículos. Fala, caramba, você visitou mais de 100 empresas? Não, mandei pela internet, mandei por e-mail. Faça-me o favor, não está querendo trabalhar, não é verdade? Não saiu de casa, não teve a coragem de arrumar a cara, sair de casa, colocar uma roupa decente, ir lá no lugar que quer trabalhar, apresentar o currículo, falar, eu quero trabalhar aqui. Tem uma vaga para mim? Não, mandou por e-mail, mandou pelo WhatsApp. Irmãos, vai lá bater na porta. Fala, você já olhou meu currículo? Bate lá de novo na semana seguinte, tem uma vaga para mim, eu deixei meu currículo aí, tem uma vaga, eu quero trabalhar, tem uma vaga para mim? Irmãos, Deus abre as portas, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos dedicar. O Senhor, Ele sonha alto para nós, irmãos. O Senhor, Ele sonha grande. O Senhor, Ele está num patamar tão alto que Ele olha para nós e Ele vê tudo o que precisa. Tudo o que nós precisamos fazer, Ele sabe de tudo. Eu não sei se você já foi num estádio de futebol, talvez, se você já foi, se sentou na arquibancada lá em cima. Às vezes a gente vê da televisão um jogo de futebol, e a gente vê um jogador lá livre, que só basta passar a bola para ele. Poxa, por que o cara que estava com a bola no pé, não passou a bola para o outro? Está tão fácil. Mas é a nossa visão.
É o que nós vemos daqui. E o cara que está com a bola no pé, ele está olhando para a trave lá, ele quer acertar o gol. Às vezes ele não consegue ver quem está do lado, quem está atrás, não consegue mesmo. É a gente que vê, porque a gente está numa visão diferente dele que está no campo. E Deus tem essa visão de nós. Jeremias capítulo 29, profeta Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus nos olha do alto, e Ele está vendo a nossa vida, e Ele fala assim: se Ele der um passo para cá, não vai dar certo, mas se Ele der um passo para cá, vai tudo bem. Se Ele tomar determinada decisão, a vida dele vai caminhar para algo bom. Deus, Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E Deus fala, são pensamentos de paz, não é coisa ruim, é coisa boa, para dar um futuro e uma esperança. Em outras versões da Bíblia fala, para vos dar o fim que vocês desejam. É o futuro que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, Deus quer entregar na nossa mão. E Deus está vendo do alto céu os passos que nós precisamos dar para que a gente possa alcançar a vitória, para que a gente possa conquistar, para que a gente seja conduzido pela visão que vem do alto, porque Deus sabe do que nós somos capazes. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos no espelho e nós não vemos o que Deus vê. Nós não somos capazes de enxergar o que Deus está enxergando em nós. Nós olhamos para o espelho e vemos o que o espelho reflete, mas Deus olha para nós e Ele conhece o nosso coração. Deus olha para nós e Ele nos vê como filhos. Deus olha para nós e Ele fala assim: esse foi o filho, a filha que eu criei para ter sucesso, para ter um futuro, para ser bênção. Deus olha para nós, Ele tem expectativas ao nosso respeito. Ele sabe que se nós andarmos no caminho, nós fizermos o que precisa ser feito, Ele vai nos abençoar. E quem nós somos? 1 Pedro diz, 1 Pedro lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Deus está falando a seu respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Nós somos povo escolhido de Deus. E como povo escolhido de Deus, Deus não nos colocou para nós sermos cauda, para nós sermos humilhados, para nós andarmos arrastados na poeira. Não, a palavra de Deus diz que Deus nos chamou para nos colocar como cabeça, para nós andarmos com queixo erguido, não com arrogância, mas sabendo que tudo vem do alto, sabendo que tudo é dele, tudo é por ele, para ele. A nossa vida é dele, nós pertencemos ao Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. Então nós temos a certeza que Ele quer o melhor para nós. E Evangelho de João, capítulo 8, diz algo excelente. João capítulo 8, versículo 12, diz assim, de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós lemos o texto anterior que fala que nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui Jesus diz que quem anda com Ele terá a luz da vida. O que é a luz da vida, irmãos? É clareza de entendimento,
É nós olharmos e sabermos o caminho que nós estamos andando. É nós observarmos e nós enxergarmos o que precisa ser visto. É Deus fazer com que as escamas caiam dos nossos olhos e nós sejamos capazes de ver aquilo que Deus pintou em nós, aquilo que Deus criou na nossa vida, aquilo que Deus fez em nós. O Senhor nos chama como povo escolhido. O Senhor nos chama para nós sermos cabeça. O Senhor te chama para você viver tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário por você. O Senhor te chama para você erguer a sua cabeça, para você olhar no espelho quando você acorda pela manhã e você falar assim: hoje é dia de bênção, porque eu estou vendo um homem, uma mulher vitoriosa em Cristo. Hoje é dia de vitória, essa semana vai ser abençoada, porque eu estou vendo na minha frente alguém que vai dar os passos que precisam ser dados, e vai alcançar, vai conquistar, vai avançar, e vai crescer na vida em nome de Jesus. O Senhor te chama como filho, o Senhor não te chama como escravo. Você não é escravo, você não foi feito à imagem e semelhança dEle para andar se arrastando. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para você ficar de pé. Deus te colocou de pé para você conquistar, para você avançar, para você ter vitória.